Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. 25 mil desabrigados no Espírito Santo. Desespero em Vila Velha. Até o veículo do Exército está tentando passar pela rua, está com dificuldades. A rua está toda bloqueada. Não passa carro, gente, ninguém. O desabafo diante do caos. Será que nós temos prefeito aqui nesse município? A explicação do prefeito. Eu tinha essa viagem planejada com a minha família, com a minha mulher, meus 4 meninos. Há quase um ano, a gente vem pagando carnê, pagando prestação, comprando serviços. A destruição em Vitória. A Avenida Vitória se transformou num verdadeiro rio. A força da água aqui é impressionante. Já não dá para ver mais ali o canteiro central, as calçadas também foram encobertas e a água não para de subir. Moradores isolados no interior do estado. A situação é crítica em Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha. O comandante do Corpo de Bombeiros afirma: nunca choveu tanto na história do Espírito Santo no mês de dezembro. Ao vivo, o balanço da chuva, o trabalho do Exército e da Força Nacional. Mais de 70 homens já chegaram para atuar nas situações de emergência. Na capital, 3 casas desabaram. Em uma delas, a família já estava retirando os móveis quando tudo veio abaixo. Em Viana, um barranco destruiu uma casa. O pai conseguiu salvar a vida do filho. E ainda... ônibus tomba ao tentar passar por um caminho alternativo em Cariacica. O motorista deste carro perdeu o controle ao passar por uma poça d'água e derrubou o poste. A situação no aeroporto. Voos atrasados, outros cancelados. A cobertura completa do momento difícil no Espírito Santo, o sofrimento das famílias, a solidariedade dos capixabas. Você vê aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Fique com a gente. Voltamos bem rapidinho. Até já. Sobe para 6 o número de mortes causadas pela chuva no estado. Uma pessoa morreu em Itaguaçu, noroeste do Espírito Santo. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Na Grande Vitória, um caos. Para você ter ideia, em Vila Velha foi decretada a situação de emergência. O repórter Luciano Rosetti e o cinegrafista Cícero Delfino acompanharam o drama de moradores de 2 bairros. O Exército precisou pedir reforço para conseguir enfrentar a enxurrada. Ela não parou um minuto. Obrigou veículos e pessoas a duelarem com a água. O domingo em Vila Velha foi de prejuízos. Na divisa dos bairros Araçás e Guaranhuns, ruas bloqueadas. Até o veículo do Exército está tentando passar pela rua, está com dificuldades. A rua está toda bloqueada. Não passa carro, gente, ninguém. Tá complicado até para o veículo do Exército passar por aqui. O jeito é retirar essas madeiras, mas está muito complicado. Situação divisa entre 2 bairros aqui. Muito difícil mesmo. Quase que o carro do 38º Batalhão ficou preso nessas enchentes aqui, alagamentos. Nós vamos reabastecer a viatura com mantimento. Deslocar uma viatura mais alta para ela poder vir aqui dar assistência aqui. Essa viatura já não é mais viável, não. Né? O caminhão é 5 tons para poder fazer a distribuição de alimento. Tem bastante gente aí dentro que está desabrigado, estão sofrendo, estão sendo apoiados por pessoas que moram no pavimento superior. E a gente está realmente dando esse apoio a quem está apoiando a população. A caminho de Pontal das Garças, relatos de desespero vieram ao nosso encontro. Não passa nenhum tipo de transporte a não ser o caminhão do Exército ou a pé, arriscando com a água na metade da cintura. Eu estou toda molhada aqui. Na minha casa eu perdi tudo. Tá lá para qualquer um ver. Não me sobrou nada, até as roupas estão todas molhadas. Eu tô com essa roupa molhada, não sei que horas que eu vou vestir uma roupa seca. Se veículos não entravam, decidimos seguir a pé. E encontramos esta senhora que levava apenas a roupa do corpo. A senhora está abandonando o bairro? Estou sim, com certeza. Não tem como ficar. E vai para onde? Eu estou indo para casa da minha filha, lá em Brisamar. Lá tá alagado não, né? Não, lá não alaga. Mas aqui dentro tá um caos, uma tristeza mesmo. E a casa da senhora? Minha casa tá pelo meio de água, já perdi móveis. Aqui é o fim da linha, não dá para passar mais. Pontal das Garças fica naquela direção e o único jeito dos moradores saírem é
por veículos que ajudam, né? É o único jeito, né? Tá tudo bloqueado para lá. Tudo tomado, cara. Tudo tomado. A única forma de sair é assim, com o exército mesmo. Pegando carona aqui. Tem água até na cintura. E a informação que nós temos é que alguns moradores estão decidindo permanecer em suas casas para evitar que elas sejam saqueadas, não é isso? Estou sabendo que o pessoal lá os que não querem sair, estão ficando em casa para proteger mesmo o que sobrou, né, pessoal. E quem decide sair se arrisca dessa forma. Muito difícil. A sorte é alguns voluntários aí para ajudar. É isso aí, mesmo. Boa sorte para vocês, tá bom? Ainda tem gente que saqueia a casa. O que é isso? Com tanta desgraça. Olha, durante a reportagem você viu que a moradora estava abandonando a casa por causa do alagamento em Pontal das Garças, Vila Velha. Ela fez um desabafo. Veja. Agora só tinha uma coisa que eu queria falar para você. Ou melhor, uma pergunta. Será que nós temos prefeito aqui nesse município? Porque se tivesse, ele olharia uma coisa dessa, né? Mas, infelizmente, essa é a nossa situação. Pois é, o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, conversou com a nossa equipe ontem. O prefeito estava em Nova York e falou sobre a viagem que causou muita polêmica. Eu tinha essa viagem planejada com a minha família, com a minha mulher e meus 4 meninos. Há quase um ano, a gente vem pagando carnê, pagando prestação, comprando serviços, passagem aérea, hospedagem e tudo. Planejei para a época do Natal, porque é justamente a época que o serviço público dá recesso, que os serviços funcionam com menos intensidade, por conta dos festejos de Natal. Era para nós termos saído na terça-feira, nós perdemos 2 dias por conta das chuvas. Na quinta-feira o tempo abriu, fez sol, eu passei todos os pontos de alagamento, conversei com a minha equipe, eles falaram, olha, a previsão é que venha 30, 40 milímetros de chuva só nas próximas horas, quer dizer, dá tranquilo para você ir. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, na tardezinha, na quinta-feira, começou a chover muito forte. Eu tentei voltar, não consegui, porque o aeroporto nosso fechou de novo. Tentei voltar de carro, estava intransitável a rodovia que liga a 101. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a minha equipe, falei, vou levar meus filhos. Tentei também autorização para minha mulher levar meus filhos menores com ela. Só que o juizado me informou que eu teria que ir ao centro do Rio do Galeão para buscar autorização e voltar. Não daria tempo de embarcá-los. Então, sacrifiquei minha imagem, sacrifiquei em benefício da minha família. Levei lá, fiquei um período, acomodei-os e imediatamente voltei para também tomar conta do meu município. Falando que foi isso, quem somos nós para dizer o contrário? Até o Lulu Santos pediu, não vá para Nova York, prefeito, não vá. Pois é. O prefeito ressaltou também que nesse primeiro momento a prioridade é resolver os problemas emergenciais causados pela chuva e que desde o início do ano equipes se prepararam para agir em situações como essa. Numa segunda etapa, aí sim será discutido como solucionar de vez o problema das inundações que ninguém aguenta mais viver diante de tanta tristeza em Vila Velha. Em todo o estado, né? Casas desabam em Vitória. Em uma delas, a família já estava retirando os móveis quando tudo veio abaixo. As principais ruas da capital ficaram debaixo d'água. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues e Pablo Ferreira. Ondas em plena pista. Ruas interditadas, carros que dão meia volta, uma noite de caos em Vitória. A chuva forte obrigou muita gente a colocar o pé na água suja. Este homem caminhou mais de 30 minutos para chegar em casa. Andou de Tabuazeiro até o bairro Jucutuquara. Eu gastei uma meia hora, que é muito lagado. Situação complicada também para quem estava de ônibus. Com tantos alagamentos, o tempo da viagem aumentou bastante. Os motoristas tiveram que fazer desvios. Tá difícil.
Pelo São Pedro, o ônibus ia para Carapina, teve que voltar de São Pedro para cá. Não está passando nada. A Avenida Vitória se transformou num verdadeiro rio. A força da água aqui é impressionante. Já não dá para ver mais ali o canteiro central, as calçadas também foram encobertas e a água não para de subir. Já atingiu muitos estabelecimentos comerciais. Esta agência bancária aqui, por exemplo, olha, entrou água dentro dela também. Muita gente ficando pelo caminho, desistindo da viagem. Esse ônibus até parou fora do ponto para ajudar. Em toda a cidade, pontos de alagamentos. Na Avenida Maruípe, a água batia no joelho. A César Ilau, mais uma vez, foi tomada pela água. O carro tá morrendo aí? Nossa, morreu. Acabou de morrer. Difícil dirigir nessa situação? Muito difícil, muito complicado. Realmente. Não sei nem o que dizer. Tá tentando ir para onde? Tentando ir para Vila Velha. Tá difícil. O carro morreu? O carro morreu, acho que eu perdi o carro. Já era. Pois é, muitos motoristas estão na mesma situação. Em meio a tanto caos, um gesto de solidariedade. Tasso saiu de casa só para ajudar quem precisava. Ajudando a empurrar carro, dando informação, dicas mecânicas de como passar numa enchente. No bairro São Cristóvão, famílias desoladas. Houve deslizamentos de terra. 3 casas localizadas na rua Major Osvaldo Cândido Nunes desabaram. Uma delas era a de Cibele. Ela retirava os pertences do imóvel quando ouvia um barulho. Na hora nós estávamos tentando tirar os móveis que estavam lá, que a Defesa Civil já tinha vindo ontem interditado. E quando a gente estava tirando, que botou algumas coisas para fora, nós só vimos estalo e ficamos observando e de repente a casa desabou, caiu toda no chão, a minha primeiro. Aí nós viemos para a casa da minha mãe e agora mais à noite começou a descer as outras casas. Graças a Deus eu não estava lá dentro, pelo menos perdi as minhas coisas, mas a minha vida, a vida do meu filho, do meu marido está intacta, graças a Deus. Depois que os imóveis desabaram, a Defesa Civil interditou a rua. Dessa faixa amarela, ninguém passa. Cerca de 15 famílias foram obrigadas a deixar as casas. Saíram praticamente com a roupa do corpo e sem previsão de quando poderão retornar. A economia minha, da minha família, o aconchego da gente, onde a gente chega, pode deitar, descansar. Agora fica nessa vida, né? É triste. Não percam a fé nunca, viu? Nós voltamos ao bairro São Cristóvão hoje cedo. Daqui a pouco você vê novas imagens da destruição no local e o desespero das famílias. E os homens da Força Nacional já foram encaminhados para locais mais atingidos pela chuva. Um grupo chegou ontem e a previsão é de que hoje à tarde novas equipes cheguem ao estado. Kits de emergência também foram doados. Logo cedo, um caminhão carregado de cobertores chegou no quartel do Corpo de Bombeiros. Os kits foram enviados pela Defesa Civil Nacional para serem distribuídos entre as famílias que ficaram prejudicadas com as chuvas. Do quartel, as doações serão enviadas aos municípios que solicitaram ajuda. O governador do estado ressaltou a importância da solidariedade neste momento tão difícil que o Espírito Santo enfrenta. Pessoas da sociedade, entidades, né, diversas pessoas colaborando voluntariamente, gente doando coisas, gente ajudando a organizar as coisas em cada município. Cada município tem um batalhão de voluntários trabalhando. E nós estamos coordenando um trabalho, nós, o governo do estado, coordenando um trabalho integrado com o governo federal e com os governos municipais. Devido às fortes chuvas que atingem o estado, o Espírito Santo está em situação de emergência. Pelo menos 25 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Entre as áreas mais prejudicadas está o interior do estado. Por causa disso, o Espírito Santo pediu ajuda à Força Nacional. 72 homens de diversas partes do Brasil chegaram ontem e já foram distribuídos aos municípios capixabas mais atingidos pelas chuvas. Eles estão ajudando as nossas equipes que já estão posicionadas nesses locais. Então tem um grupo indo para a região noroeste e tem um outro grupo que está indo para a região de Santa Maria, Santa Leopoldina, Itaguaçu, Itarana, que sofreu muito essa noite, mais um pouco ainda. Já tinha sofrido ontem e essa noite sofreu mais ainda. E o Corpo de Bombeiros sempre também está presente nessas áreas? Sim, nós estamos com a escala de 24 por 24 e tem pessoas que estão trabalhando de forma ininterrupta desde quinta-feira. Então, às vezes, tem gente que nem tem folga, está trabalhando direto em cada local.
Olha, desabrigados ou desalojados já aumentou, viu, pessoal, para 40.150 pessoas. Outros 7 homens da Força Nacional estão chegando por terra trazendo alimentos. A situação também é crítica em Santa Leopoldina. O município na região serrana é um dos mais atingidos com a chuva. Os moradores estão isolados e sem telefone. Parte da rodovia que liga Santa Leopoldina a Santa Maria cedeu. E o acesso por Cariacica continua interditado. O nível do rio Santa Maria subiu mais de 10 metros e alagou a cidade. O Corpo de Bombeiros e o Exército foram ao município levar água, alimentos e roupas nos pontos mais críticos. Quem está aqui com a gente para fazer um balanço dos estragos da chuva em todo o estado e dos trabalhos dos bombeiros, Força Nacional, para ajudar essas famílias, é o Coronel Giuseppe, tá certo? Coordenador estadual da Defesa Civil. Isso. Muito obrigada pela sua presença É um prazer. aqui. Eu queria que o senhor fizesse um panorama, desse um panorama geral da situação no estado. Existe um município hoje que mereça uma atenção especial da Defesa Civil? Olha, nós estamos com 45 municípios que foram mais fortemente atingidos. Esses municípios, o estado decretou situação de emergência. Ontem o nosso governador, Renato Casagrande, esteve lá na Defesa Civil, esteve no Bombeiro. O decreto já foi encaminhado para Brasília. Estamos agora aguardando o reconhecimento federal. Esse reconhecimento é fundamental, é importante para que chegue o recurso. Eles já estão chegando, chegaram colchões ontem à noite, chegaram cobertores, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, né? E nós já estamos, à medida que isso está chegando, nós já estamos distribuindo para os municípios. Coronel Giuseppe, agora essas cidades que estão ilhadas, como é que vocês conseguem chegar a essas cidades para levar os mantimentos para as pessoas? Inclusive a gente está mostrando imagens aí, ó, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Santa Leopoldina, como eu disse agora há pouco, quer dizer, são municípios extremamente... Rio Bananal. Santa Leopoldina ontem nós conseguimos um acesso por terra, passando por Domingos Martins. Né? Em Barra de Mangaraí não tem condições de chegar, que seria o trajeto normal, né? A coisa de 10, 14 quilômetros da cidade. A imagem que eu tenho da nossa equipe que está lá na ponta é de água na altura do peito dos nossos militares. Tem algum carro anfíbio do Exército que vai entrar? Não, nós temos os carros altos do Exército que conseguem passar. Ontem, em Santa Leopoldina, nós conseguimos uma janelinha e conseguimos levar uma aeronave para colocar 5 bombeiros e 2 voluntários de radioamador para estabelecer a comunicação. Nós estamos com os amadores, os radioamadores voluntários, baseados lá na nossa Defesa Civil e colocando nos pontos onde a gente não está com dificuldade de comunicação. E depois, numa segunda janela, nós conseguimos levar cesta básica e alimento para Santa Leopoldina. Depois, não teve mais condições de voo, não havia condições de voar. Então, hoje eu conversei com o prefeito Romero, via radioamador. Ele me passou uma demanda, uma necessidade de água, principalmente água e cesta básica. Quem tiver em casa, então, pode doar água, cesta básica, isso ajuda muito? Ajuda, mas eu queria um pouquinho de cautela nesse momento. Eu iria perguntar... O povo está sendo formidável, a solidariedade muito solidariedade grande. Linda. Nós estamos recebendo isso em vários pontos, que são os quartéis da Polícia Militar, que já foram divulgados. Igrejas, associações, condomínios, muita gente recebendo, e nós estamos até divulgando para essas coisas que a população está doando. Tem uma relação dos municípios, já fazer o contato direto com o município para ver se realmente é o caso de se entregar. Eu vou citar aqui o exemplo de Rio Bananal. Nós estivemos lá com o governador, o ministro. A população já estava assistida e ainda chegando o nativo. Não havia mais necessidade. Eu gostaria que, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, é muito sofrimento, muito prejuízo, muita tristeza. O que os moradores podem fazer para evitar novas tragédias? Porque eu sei que nesse momento, o senhor já disse aqui também, que as pessoas muitas insistem em ficar em locais de risco e tal. Qual é o recado rápido que a gente pode dar para essas pessoas que sofrem tanto também? Olha, o nosso risco maior agora é essa questão quem mora em área de risco de deslizamento de massa, de pedra, de blocos. As pessoas têm que sair de casa, procurar um abrigo, um local seguro, porque nós estamos agora correndo, está muito encharcado o solo, está muito saturado, há esse risco do escorregamento. Eu queria aqui, rapidamente, só também reforçar o empenho de toda a equipe do Governo do Estado, Secretaria de Administração de Assistência Social, a SEAG, a CESAM, a Incapé, enfim, todos os órgãos, o governador Renato Casagrande, o vice-governador Givaldo, ontem conosco lá o tempo todo,
dando essa injeção de ânimo para a equipe que está lá na ponta e fazendo chegar o socorro à população. Todos os recursos do Estado estão disponíveis. Montamos um gabinete, uma sala de crise com alguns órgãos principais que estão envolvidos nisso. O nosso governador esteve hoje conosco lá no quartel para verificar isso. Enfim, nós estamos canalizando e direcionando todos os recursos do Estado numa ação articulada pelo nosso governador, direcionada pelo nosso governador, para que a gente consiga atender a população. Pegar nas suas mãos, passar muita energia positiva para esse povo que precisa de muita ajuda. Obrigada, Coronel. Muito obrigada pela sua participação. Bom, olha, eu queria só avisar o seguinte, aumentou para 40.150 desabrigados ou desalojados, 45 pessoas feridas e 6 mortes. Isso aí. E a gente continua falando sobre a chuva. Em Viana, um barranco deslizou e atingiu uma casa. Pai e filho conseguiram sair às pressas. O local abrigava moradores que já haviam perdido tudo. Quem vê esse garotinho dormindo no carro não imagina o susto que ele levou. Na madrugada de domingo, o menino teve que sair de casa às pressas, porque um barranco estava caindo no barraco de madeira onde ele morava. Foi o pai do garoto que evitou uma tragédia pior. A gente estava dormindo ali, eu estou abrigando uns amigos meus, entendeu? Que inclusive também está desabrigado com a enchente aí. Quando a gente acordou, parou umas 2 e pouco. Quando a gente foi no banheiro, que a gente voltou, eu escutei um barulho caindo. O mecânico teve que improvisar o barraco depois que a casa que ele alugou foi invadida pela água. No bairro Bom Pastor, em Viana, a maioria das ruas está nesta condição. O rio que dá nome ao bairro transbordou e a água invadiu diversas casas. 3 dias que eu tô fora de casa, minha casa secou a água todinha, limpei todinha, gastei para material de limpeza, encheu tudo de água de novo. Toda vez é assim? Toda vez. 4 anos que eu tô aqui. Segundo a Defesa Civil, o bairro Bom Pastor é o mais prejudicado aqui de Viana. Várias pessoas tiveram que deixar suas residências e estão sendo abrigadas em uma igreja aqui do bairro. Em vários pontos do bairro dá para ver os estragos causados pela chuva. Nesta rua, a enxurrada levou todo o calçamento e uma cratera se formou na via. A moradora de uma casa teve que abandonar a residência depois que o telhado quase caiu no filho, um bebê de apenas 6 meses. Esta aposentada mora nesta outra casa e está com medo de o barraco desabar. A Defesa Civil veio aqui e me deu até ontem à tarde para sair porque eu tenho uma criança de menor. Tem para onde ir? Não. Chegar em alguns pontos do bairro é tarefa difícil e também muito arriscada. A água está acima do joelho. Trabalho dobrado para a Defesa Civil, que utiliza até um barco para socorrer quem está ilhado. Hoje a nossa preocupação maior é enchente. A pessoa vê subindo, tem tempo de sair. Deslizamento, esse não manda recado assim com antecedência, não. O recadinho do deslizamento é assim, coisa de minutos, no máximo 1 ou 2 horas para dizer, ó, vou cair, e aí muitas das vezes ocorre as vítimas, óbitos de um modo geral. Imagens aéreas mostram a situação em alguns trechos de Viana. Aqui, o nível do rio subiu tanto que as casas estão completamente alagadas, estradas interrompidas. Nas últimas 24 horas, choveu 130 milímetros em toda a Grande Vitória. Em Viana, houve queda de barreiras. Não deu para passar pelo trajeto normal por causa do congestionamento. O motorista do ônibus, então, tentou um caminho alternativo. Mas era um local de obra inacabada e o veículo começou a tombar para o lado. Difícil para quem quis ajudar. Difícil para o caminhão do guincho. Difícil para as máquinas da prefeitura também. O asfalto inacabado e a lama fizeram com que esse ônibus tombasse. Não houve quem não ficou assustado. Foi que horas que aconteceu? De madrugada, aproximadamente 4 horas da manhã. Tinha um acidente onde? Na BR? Na BR. Lá embaixo, aí travou a BR, ele foi cortar caminho por aí, aconteceu isso aí. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas tirar esse veículo daí é tarefa pesada. Agora, como é que vocês vão fazer para tirar esse veículo que é extremamente pesado? Rapaz, nós vamos com um jeitinho aí, com calma, até limpar lá, fazer uma paciência aí, mas nós vamos tirar ele. Na realidade, nós estamos aqui acompanhando, porque é uma obra da empresa Satélite, já que um profissional deles veio passar com o carro aqui. Eu chamei o DENIT e nós estamos com o nosso pessoal da prefeitura aqui, porque a gente não quer que danifique nenhuma parte do muro nem da rua, mais do que já está. Aqui não é para passar ônibus, né? Em vista que o asfalto também não está pronto ainda. Exatamente, aqui não é para passar veículo nenhum, muito menos um transporte coletivo como esse.
Bom, o ônibus foi retirado do local ontem à tarde com a ajuda de tratores e guinchos contratados pela empresa. A aviação explicou que o motorista desviou da rota sem autorização, porque havia um acidente na BR-262 e a pista estava interrompida. Você viu agora há pouco que 3 casas desabaram em São Cristóvão, aqui na capital. Há risco de novos desmoronamentos, pessoal. Por isso, os vizinhos foram obrigados a deixar o local. A primeira casa caiu por volta do meio-dia. 3 horas depois, a segunda residência desabou. Às 7 da noite, a última veio ao chão. Hoje, o que se via era um monte de lama e uma cratera que parecia ter engolido tudo o que viu pela frente. Esta moradora conseguiu sair às pressas e, por pouco, não foi soterrada. Assustador, amedrontador, dá medo, nem acredito, nem eu estou acreditando que ali tinha 3 casas e agora não tem nada. Nem eu estou conseguindo acreditar. Ainda não caiu a ficha, parece que eu estou tendo um pesadelo, que eu vou acordar desse pesadelo a qualquer momento. Ao todo, foram 12 casas interditadas e cerca de 15 famílias estão desabrigadas. Hoje pela manhã, moradores lutavam contra o tempo para tentar salvar algum pertence. O sentimento que perdeu tudo, né? Mas o importante é que a gente está com vida, né? A gente vai construir de novo, sei lá, alguma coisa vai acontecer. É o que eu espero. A Defesa Civil esteve no local durante o domingo e isolou a área, já que há risco eminente de novos desmoronamentos. Veja agora como está a situação na Serra. Por lá, os moradores entraram em pânico com a possibilidade de rompimento de uma represa irregular. É com dificuldade que o pedreiro tenta passar pelo alagamento. É muito difícil, rapaz. Você não sabe onde vai pisar, por buraco. Pode ter um buraco, pode ter um esgoto também ali, pisar errado, então tem que vir devagarzinho. Diversas ruas do bairro Central Carapina, na Serra, amanheceram assim, completamente alagadas. Lá embaixo, lá tá batendo, quase chegando no pescoço. Em Jacaraípe, a cratera que se formou na rodovia ES-010 na semana passada está sinalizada. No último sábado, o carro de um professor caiu no buraco. Diversas ruas também amanheceram alagadas. Este carro foi arrastado pela enxurrada. O senhor viu aqui que mais te assustou? Rapaz, é carro sendo arrastado. Os vizinhos aí, amigos da gente, perderam tudo que tinha. A população afirma que o alagamento no bairro foi provocado por esta represa. Um morador registrou com o celular o momento em que técnicos vistoriavam o local. Nas imagens é possível ver parte da barreira que foi levada pela chuva. Segundo a prefeitura aqui da Serra, a lagoa é artificial e foi feita em uma propriedade particular. A barreira que continha as águas antes tinha 9 metros de altura e agora só tem 1,5 metro. O IDAF, em momento nenhum, autorizou aquilo, o Estado, nem o município. Desde sábado, nós estamos tirando água dessa represa. Ela já baixou consideravelmente. Isso dá uma certa tranquilidade para a população. Esta dona de casa mora em um dos bairros com risco de inundação. Atrás da casa dela tem um córrego que recebe parte da água da represa. Com as chuvas fortes nos últimos dias, a água do córrego transbordou e inundou várias casas. Eu fiquei doidinha na hora. Eu falei, gente, vamos embora, eu não queria sair da minha casa, entendeu? Mais de 10 mil pessoas estão desalojadas no município da Serra. Cerca de 800 moradores estão desabrigados. O município decretou situação de emergência. Bom, e agora vamos falar do risco de dirigir em dias de chuva. Em Cariacica, o motorista perdeu o controle da direção quando passava numa poça d'água. O poste com a decoração de Natal ficou caído em uma das pistas. A estrutura foi ao chão depois de ser atingida por este carro. O acidente foi na manhã de domingo, na BR-262, em Alto Laje, Cariacica. O motorista do carro, identificado como Antônio Carlos Cuti Júnior, de 22 anos, contou à polícia que seguia no sentido Vitória. Ele teria perdido o controle da direção ao passar por uma poça d'água na rodovia. O rapaz acidentado, a princípio, a velocidade talvez não seja compatível com o aumento da chuva. Então, é um momento que a pista está molhada e a gente deve manter a velocidade em alerta. Segundo a polícia, no carro estavam 3 rapazes. 2 ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital São Lucas, em Vitória. O que estava no banco de trás foi o que mais se feriu.
Este operador de telemarketing mora bem em frente ao local da batida. Ele afirma que acidentes são constantes neste trecho da rodovia. Constantemente. Você pode ficar aqui, percebendo aqui, ó, parado, nós mesmos parados aqui, você vai ver ali carro rodar. Constantemente está rodando. O Antônio já recebeu alta. Não temos a identificação das pessoas que estavam com ele, viu? E a previsão ainda é de chuva hoje em todo o Espírito Santo. De acordo com o Climatempo e com o Instituto Nacional de Meteorologia, o sol só volta a aparecer no sábado. E de acordo com o Incaper, pode haver uma pequena pausa na noite de Natal, de terça para quarta. Mas no dia 25 à tarde, a chuva deve retornar. E atenção também para as marés, já que elas também interferem nos alagamentos. Hoje, a maré alta acontece às 7h30 da noite. O coronel de CEP disse o quê? Falou que quem quiser fazer doação tem que doar a cesta básica fechada. Não levar assim 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Leva fechado, que já está ali tudo acopladinho, é mais fácil de entregar às pessoas. Facilita o trabalho. Água potável, água também, tá? E colchões. Momento de solidariedade mesmo, né? Eterna. Ações concretas de amor ao próximo, é o que a gente está dizendo aqui. Isso aí. A seguir, novas informações sobre a chuva no estado. No aeroporto, voos atrasados, outros cancelados. Não saia daí, pessoal. Voltamos rapidinho. Até já. Confusão no aeroporto de Vitória. Voos atrasados e até cancelados. O aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, ficou pequeno para tanta gente. Era fila para embarcar, para fazer o check-in e despachar a bagagem. Os 9 voos cancelados de ontem, somados aos atrasos de hoje, contribuíram para este cenário. As companhias procuravam informar a situação dos voos. A palavra de ordem, além de atraso, foi paciência. Desde ontem, tentando embarcar, eu não consigo. Mas eu acho que não tem que culpar as companhias, não. É o tempo, não adianta você ficar nervoso. Se na área de embarque a situação já era complicada, no desembarque não foi diferente. Como em boa parte da manhã o aeroporto ficou fechado para pousos, dezenas de pessoas se aglomeraram por aqui à espera de familiares e amigos. Rita esperou por mais de 3 horas pela chegada do filho e do neto. Enfim, muita expectativa, muita ansiedade, mas agora o alívio e a alegria da chegada deles. Esperamos notícias melhores, Com pessoal. certeza. Bom, e agora o Ronda Geral traz mais informações sobre as chuvas que castigam todo o nosso estado. Boa tarde, no que depender de Deus, claro. E até amanhã. Tchau, pessoal.